Existe um grande mistério em Peppa Pig, que até hoje não conseguiu ser resolvido, e estou falando do mistério dos papais que desapareceram. Se você reparar na família dos personagens, todos sempre têm mãe, mas o único membro que às vezes chega a faltar são as figuras paternas. Inclusive, parece que os homens recebem menos importância do que as mulheres. Os pais da mamãe Pig aparecem na tela, mas os pais do papai Pig nunca vemos. Mas esperem, esse mistério se expande ainda mais, e tudo começa com Suzy Ovelha. Suzy é a melhor amiga da Peppa Pig. Nós a vimos desde o início e em muitos episódios, mas além de saber tudo o que ela faz e com quem anda, também conhecemos muito bem a sua família. Ou talvez não. Para começar, temos a mamãe ovelha. Também já vimos a vovó ovelha. E até conhecemos sua prima mais velha, Charlotte Ovelha. Mas, onde diabos está o pai da Suzy? Não o vemos na casa dela, nem aparece em reuniões de família e nem em fotos querem mostrar ele. Nada. Será que ele morreu? Será que ele abandonou a Suzy quando ela era bebê? Ou simplesmente não existe? Amigos, a questão é que oficialmente ele realmente existe e é reconhecido como parte da família da Suzy. Então por que diabos ele não aparece? Bom, amigos, acho que encontrei a resposta. No episódio Festa de Dança no Ônibus, Peppa diz para Suzy: se você ficar em cima dos pés do papai, não precisa saber dançar. Mas então Suzy fica pensativa e responde: mas... E bem nessa hora ela é interrompida e cortam a frase. Tipo, por quê? Isso foi algo intencional? A frase mais lógica seria: mas eu não tenho papai. O que deixa todo mundo maluco é que nem mesmo a série confirma nada sobre o pai da Suzy. E o mais estranho é que dentro do mundo da Peppa Pig, ninguém parece notar nada. Ninguém pergunta para a Suzy sobre o pai dela. Mas as coisas ficam ainda piores, porque não é só o pai da Suzy, mas também o avô da Suzy. Como sabemos, a vovó ovelha realmente aparece nos episódios. Mas, e o vovô ovelha? Desse vovô também não temos nenhuma informação. Na verdade, o que muitos pensam é que o vovô dela simplesmente faleceu. A menos que haja uma explicação ainda mais sombria. E quanto a Charlotte Ovelha? Charlotte é a prima mais velha da Suzy. Ela tem cerca de 17 anos, é mais independente, madura. E quando aparece, parece alguém que já não pertence mais ao grupo das crianças pequenas. Tio Ovelha e Tia Ovelha são reconhecidos como seus pais, mas o curioso é que nunca os vemos em nenhum episódio. Charlotte simplesmente aparece sozinha, e talvez a gente pense: bom, Charlotte já tem 17 anos, talvez ela não precise que os pais fiquem atrás dela. Mas será que eles nunca vão visitá-la? Também não é como se Charlotte já fosse maior de idade. Eu não sei, amigos, e olha que esse é só o primeiro caso. A próxima personagem é Belinda Urso. Belinda não é uma personagem que apareceu uma vez e pronto. Ela já está na série há bastante tempo. Sabemos que ela é um pouco mais velha, madura e até conhecemos a mãe dela. Mas e o pai dela? Ao contrário de Suzy, que a gente não vê nenhuma vez, o pai de Belinda a gente vê, mas só uma vez. Uma vez em toda a série. E o pior é que ele nem aparece fazendo algo importante. O senhor simplesmente aparece sentado numa mesa comendo aveia, como se fosse um simples NPC. Ou seja, ele apareceu, comeu aveia e foi embora para sempre. Ainda assim, o mais estranho é que depois desse desaparecimento, Belinda continuou aparecendo nos episódios como se nada tivesse acontecido, e nunca mencionou nada sobre o pai dela. Então, o que está acontecendo com os pais nesse universo? Será que eles são realmente tão irresponsáveis a ponto de abandonar seus filhos? Alguém precisa nos dar uma explicação. Mas pelo menos o caso da Belinda poderíamos dizer que foi uma simples coincidência, mas na verdade não foi. Porque algo muito parecido acontece com Mandy Rato. Mandy também faz parte do grupo da Peppa Pig. Já vimos ela algumas vezes brincando com os outros. E adivinhem só. Exato. Também só conhecemos a mãe dela. E claro, temos a pergunta de sempre. O que aconteceu com o pai dela? Bem, em defesa do Sr. Rato, aqui a coisa muda um pouco.
porque o pai da Mandy não está completamente desaparecido. Ele aparece em alguns episódios, mas aparece muito pouco, e parece ser o servo da Mandy e da mãe dela. Amigos, esse senhor nem sequer tem desenvolvimento de personagem. Ele não tem momentos importantes com a Mandy. E nem sequer parece alguém que faça parte da família dela. E é aqui que percebemos que os homens não têm grande importância em Peppa Pig. E o mistério continua com Simão, o esquilo. No caso dele, não temos apenas o pai ou o avô desaparecidos. Na verdade, parece que toda a família do Simão não existe. É como se ele fosse um pobre menino órfão e sem casa. Simão não é um personagem invisível. Nós já o vimos muitas vezes. Ele convive com outras crianças e claramente faz parte do mundo da Peppa Pig. Mas quando você começa a se perguntar sobre a família dele, aí as coisas ficam muito sombrias. Em primeiro lugar, não vemos a mãe dele, personagem central do universo Peppa Pig. E obviamente, se a mãe não aparece, muito menos veremos o pai. Na verdade, nem sequer existe uma casa que a gente identifique como a casa do Simão. Será que o Simão mora na rua? Na verdade, alguns fãs tentaram ligar o Simão a um esquilo policial, como se talvez pudesse ser a mãe dele. Mas nada está confirmado. E sobre o pai dele, nem perguntamos, porque até agora parece que o pai do Simão nem chegou a ser escrito. Então, de onde veio esse menino? Quem cuida dele? Ou como diabos ele sobrevive? Mas se vocês achavam que isso só acontecia com personagens secundários, estão enganados. Agora é hora de falar sobre o caso do pai do Papai Pig. Como sabemos, Papai Pig é um dos personagens mais importantes da série. Então, onde diabos estão os pais dele? E mais uma vez, amigos, temos os pais da Mamãe Pig, que aparecem o tempo todo cuidando da Peppa e do George e fazendo atividades com eles. Mas, e o Papai Pig? O Papai Pig deve ter pais, porque além disso, sabemos que ele tem um irmão, mais conhecido como Tio Pig. Mas parece que a família do Papai Pig não é tão importante. O mais curioso é que a Peppa nunca pergunta pelos pais do papai dela. O George também não. Mamãe Pig também não menciona os sogros, e o pobre Papai Pig não fala sobre sua infância, sobre sua família e nem mesmo sobre seus pais. Então, no final, vemos que o mundo de Peppa Pig parece justamente apagar os homens ou a família dos homens. Mas por quê? Bom, amigos, agora quero saber o que vocês acham. Será que o Papai Pig realmente se esqueceu completamente dos pais dele? Ou será que na verdade tem algo estranho em toda a série? Vamos ler os comentários de vocês.